Meus amigos, enquanto Donald Trump for presidente dos Estados Unidos, a China terá que enquadrar-se, respeitar normas da comunidade internacional para a boa convivência entre as nações. Isso foi o que mais se destacou da primeira fase do acordo Estados Unidos e China. Donald Trump, para quem não sabe, havia taxado bilhões em mercadorias chinesas. E agora, depois de um longo tempo, mais de um ano de guerra comercial, a China começou a sentir o golpe de braço de Donald Trump. Donald Trump segurou forte, segurou firme o seu braço e começou a vergar o poderoso braço chinês. A economia chinesa está parada há mais de ano. E os chineses, evidentemente, não querem ver a sua economia indo para o buraco, portanto, começam a aceitar regras impostas, não por Donald Trump, pela comunidade internacional, mas que ninguém lutava por elas. E Donald Trump encarou a briga, só ele poderia fazer isso de fato. Encarou a briga com a China e está ganhando na queda de braço. A primeira rodada, a primeira fase do acordo Estados Unidos e China desonerou 200 bilhões em produtos chineses, contanto que a China respeite algumas regras. Mas ainda existem mais de 300 bilhões de taxação de produtos para serem liberados. Isso será só na segunda fase do acordo. Bem, o Powerline trouxe uma matéria ontem, no final do dia, muito importante, muito interessante, porque mostra também que este acordo, essa vitória, esta queda de braço vitoriosa de Donald Trump com a China, está desagradando e muito a grande mídia americana. Claro, não poderia ser diferente. É uma fase de choro e ranger de dentes para a grande mídia americana e, quem sabe, aqui também. A matéria começa dizendo que o presidente Trump assinou ontem o acordo comercial da fase 1 com a China na Casa Branca. O acordo é abrangente. Ele inclui, entre outras coisas, compromissos de Pequim de comprar 200 bilhões em produtos norte-americanos nos próximos 2 anos, interromper o roubo de propriedade intelectual e abster-se de manipular moedas. Em troca, os Estados Unidos reduziram ou eliminaram algumas tarifas sobre produtos manufaturados chineses, mas outros impostos de 375 bilhões em produtos chineses permanecerão em vigor por enquanto, como um incentivo para a China prosseguir com a fase 2, um incentivo para a China continuar se comportando. A reação foi previsivelmente partidária. Na CNBC, Steve Bannon disse que o presidente Trump quebrou o Partido Comunista Chinês e os Estados Unidos desistiram muito pouco no final, ou recuaram muito pouco. O que os Estados Unidos concedeu à China foi, de fato, algo quase insignificante em relação ao que a China teve que ceder aos Estados Unidos, foi o que Bannon quis dizer. No mesmo programa, o chefe de fundos da Rede, Kyle Bass, disse que vê o acordo como uma trégua temporária na qual os Estados Unidos tiraram o melhor da China. Já no New York Times, houve lamentos, choro e ranger de dentes. O presidente Trump assinou um acordo comercial inicial na China na quarta-feira, encerrando o primeiro capítulo de uma luta prolongada e prejudicial economicamente com uma das maiores economias do mundo, disse o New York Times. É bom ficarmos alerta porque certamente
este mesmo choro e este mesmo ranger de dentes será ouvido aqui no Brasil. Claro, não poderá ser diferente. A esquerda é unida nesse sentido. Toda a esquerda mundial fala a mesma língua, porque tem, evidentemente, um único projeto de poder, um único princípio, ou seja, não ter princípio em relação à realidade, e um único grande inimigo, Donald Trump, e seus puxadinhos, vamos dizer assim. O conflito comercial com a China prejudicou a economia dos Estados Unidos? Pergunta o Powerline. Até certo ponto, apesar de certamente ter afetado mais a economia da China, sim, em alguma medida. Esse é o tipo de dor de curto prazo que Barack Obama, por exemplo, não estava disposto a aceitar. No entanto, o crescimento econômico sob o presidente Donald Trump foi consideravelmente melhor do que sob Obama. O acordo limita mais de 2 anos de negociações tensas e ameaças crescentes que às vezes pareciam destinadas a mergulhar os Estados Unidos e a China em uma guerra econômica permanente. Ninguém pensou que a guerra econômica permanente fosse uma possibilidade realista, exceto talvez os leitores do histérico New York Times, que continua dizendo: o acordo é um ponto de virada significativo na política comercial americana e nos tipos de acordo de livre comércio que os Estados Unidos normalmente têm apoiado. Em vez de reduzir tarifas e outras barreiras econômicas para permitir que o fluxo de bens e serviços atenda à demanda do mercado, esse acordo deixa um nível recorde de tarifas em vigor e força a China a comprar 200 bilhões em produtos específicos em 2 anos. Aí comenta o Powerline. A fase 1 reduz ou elimina algumas tarifas e deixa outras em vigor para a fase 2. Isso não é realmente tão complicado, mas o New York Times quer que seus leitores pensem que a abordagem de Trump representa um afastamento de uma prática imaginada e purista do passado. E segue comentando o desastroso, o vitimismo do texto do New York Times. Mas o mais interessante foi essa comparação entre a economia de Obama e de Donald Trump. Obama fechou postos de trabalho, criou o Bolsa Família para os americanos lá encostarem-se, não produzirem mais, ficarem esperando o Bolsa Família, o Obamacare. Fechou, como disse, usinas de carvão e assim por diante. Deixou entrarem pela fronteira sul dos Estados Unidos uma leva de trabalho escravo, sim, trabalhadores não qualificados que foram prestar serviços praticamente gratuitos às fazendas norte-americanas, principalmente no sul dos Estados Unidos. Enfim, fez a economia diminuir e o New York Times ainda assim tem uma relutância, mas acaba relutantemente dizendo que, bem, pelo menos o governo Trump economicamente foi um pouco melhor que Obama. Claro que a realidade é bem outra, foi imensamente melhor. Mas nós já temos essa experiência aqui no Brasil, nós não vemos a grande mídia mostrar que já existe uma diferença gigantesca entre o governo Bolsonaro em um ano de governo Bolsonaro, em relação aos governos que o antecederam na área econômica. Não houve mais corrupção também na questão política e há lucro. As estatais estão tendo lucro, coisa que não acontecia nos governos passados da esquerda. Pois é, a mesma coisa acontece na América. Mas o mais importante desta queda de braço com a China, a notícia mais importante foi dada ontem também pelo Infobae, que disse que a China confirmou a redução de seus laços com a Venezuela,
devido a sanções e outros fatores. O governo chinês disse ontem que reduziu os seus laços com o regime de Nicolás Maduro devido às sanções impostas pela comunidade internacional e a outros fatores, que não disseram quais. A declaração feita pelo Ministério das Relações Exteriores da China ocorreu após o enviado especial da Casa Branca para o país do Caribe, Elliot Abrams, assegurar. Em diálogo com a imprensa, Abrams disse que a presença da China na Venezuela está diminuindo, não crescendo, devido às preocupações do governo Xi Jinping em relação à gestão econômica pelo regime, bem como a corrupção predominante por parte da China de seus agentes na Venezuela. Sua visão é de que é um desastre essa proximidade dos chineses com o governo venezuelano. Ele acrescentou que as autoridades chinesas disseram-lhe o motivo em particular. O funcionário dos Estados Unidos, Abrams, não forneceu exemplos para ilustrar sua decisão, mas observou que os Estados Unidos não têm conhecimento de novos empréstimos ou investimentos da China que ocorreram em 2019. E a matéria segue especulando por que será que a China está se afastando assim de repente está se afastando de Nicolás Maduro. E essa conversa de que isso é prejudicial, essa proximidade é prejudicial para a China, porque muitos dos chineses que lá estão acabam se corrompendo com o modo de ser do governo Maduro. Faz favor, vamos combinar que nada disso, tudo isso é papo furado. Aconteceu mesmo, foi um pedido de Donald Trump. Olha, ou vocês se afastam da Venezuela, ou não haverá esta primeira fase de acordo comercial. A China não está aguentando a guerra comercial com os Estados Unidos. Isso é que precisa ser dito. A força, me lembrei de um sábio colega meu de escola. Ele era mais jovem, mas era mais sábio. Ele me dizia que na quebra de braços ganha aquele que ficar mais tempo segurando e não pressionando, segurando a força do oponente. Pois foi isso que Donald Trump fez. Ele colocou o braço sobre a mesa, a China encostou o seu braço no braço americano e foram para a disputa. Trump não tentou vergar o braço chinês de imediato. Ficou ali, cozinhando o galo, como se diz. E a China usando toda a sua força para tentar derrubar o oponente. Quando parou, quando a força foi diminuindo, Trump foi simplesmente com calma, jogando o braço chinês para a mesa. Desculpem, a comparação pode ser um tanto esdrúxula e mal explicada, mas economicamente foi isso que aconteceu. Nós podemos taxar os produtos chineses e ficar esperando o quanto for necessário. A China não conseguirá ir para um terceiro ano com crescimento. E quem sabe o próximo, o 2022, no próximo também não haverá crescimento. Só que a China cresce populacionalmente o tempo todo. A economia precisa acompanhar. E aí? Quem poderia aguentar uma queda de braços com essas condições? A China não foi capaz. Mostrou-se um tanto como tem se mostrado o Irã na questão política no Oriente Médio. É sim ainda um tigre de papel. Trump sabia disso, ficou ali. E agora pode ir aos poucos, impondo normas e regras para a boa convivência. Entre essas normas e regras está esse pedido: deixem a Venezuela. Mas isso também mostra que a Venezuela ainda interessa aos Estados Unidos.
Uma boa limpeza na Venezuela ainda interessa aos Estados Unidos. E isso será feito. Certamente será feito depois da reeleição de Donald Trump. Eu, particularmente, acredito nisso, mas pode ser até antes. Se você está inscrito no canal, se inscreveu no canal, verifique, porque é bem provável que o YouTube cancelou a sua inscrição arbitrariamente. Dá uma olhadinha, dá um confere, não custa. É isso aí, até depois.